Olá, hoje é de ler do verso 1 ao 152 do canto 4 da Ilíada de Homero. Este canto ele começa com a Assembleia dos Deuses, decidindo sobre o futuro da cidade troiana. Junto de Zeus, entretanto, se achavam reunidos os deuses. No soalho de ouro sentados, de néctar enchia a Hebe augusta os copos de ouro maciço, que todos recebem trocando brindes corteses, enquanto a cidade de Troia admiravam. Hebe é a deusa da juventude, e ela está servindo esse néctar. Esse néctar é o néctar para garantir a juventude e a eternidade dos deuses. Quer dizer, essa deusa, ela tem uma função fundamental ali entre os deuses do Olimpo. E ela é sempre envolvida em atividades domésticas, né? Inclusive como essa aqui, que é a copeira, né? Servindo o néctar. A era de súbito, o filho potente de Crono provoca, com frase irônica que pronunciou, sem para ela virar-se. Ao louro filho de Atreu, Menelau, duas deusas amparo. Hera, que em Argos cultuam, e Atena, a auxiliar poderosa. Ambas, no entanto, a de parte ficaram, prazer encontrando só no espetáculo da luta. A Alexandre, a risonha Afrodite, não abandona jamais, protegendo-o da lívida morte. Tal como fez nesse instante, ao julgar-se ele próprio perdido. Mas é evidente que o herói Menelau alcançou a vitória. Ele provoca as duas deusas, Hera e Atena. Cabe ressaltar que essas duas deusas são justamente as duas deusas perdedoras para Afrodite, né? No concurso da mais bela, do pomo da discórdia, que era uma maçã que tinha escrito na maçã para a mais bela, que a deusa Ares levou para o casamento de Tétis, da deusa Tétis com Peleu, pai de Aquiles. E Zeus não quis decidir, né, porque era entre duas irmãs e uma filha. Ele passou para a função de juiz para Paris. Paris que foi o responsável pelo julgamento, e Paris escolheu Afrodite, né? E o futuro de Troia está muito ligado a essa discórdia. Hera e Atena querem a destruição de Troia. Inclusive, o que Afrodite ofereceu para que Paris a escolhesse foi Helena, a mulher mais linda do mundo. Ora, é mistério refletir de que modo fazer precisamos, se novamente devemos a guerra e as contendas funestas encarniçar, ou se é bem que a amizade entre os povos impere. Caso aceitemos esse último alvitre por justo e exequível, bem continue povoada a cidade elevada de Primo, e volte Helena ao poder do discípulo de Ares potente. A essas palavras as deusas morderam os lábios com força. Juntas se achavam, planeando a extinção dos guerreiros troianos. Palas Atena calada ficou, sem dizer coisa alguma, ainda que contra Zeus, pai, transbordasse de raiva selvagem. Hera, porém, explodiu, sem conter o rancor no imo peito. Veja que Hera, ela tem essa característica explosiva. Já Atena, ela ficou com raiva, mas por ser sábia e inteligente, ela soube controlar a raiva. Aí vamos ver o que ela disse. Zeus prepotente, nascido de Crono, que coisa disseste? Vãs, por acaso desejas que fiquem sem fruto de todo? Minhas fadigas e o suor derramado? Estafei meus cavalos para reunir muitos povos, que a Príamo e os filhos punissem. Seja se o queres, conquanto nós outras jamais te aprovemos. Disse-lhe Zeus, indignado que as nuvens no Olimpo cumula.
Deusa implacável, que ofensa tão grave de Príamo e os filhos te compungiu, para assim te afanares com tanta insistência em destruir a cidade de Troia de bela feitura. Se conseguisses entrar à cidade potente e suas portas, e vivo Príamo e os filhos e os outros troianos comesses, provavelmente acalmaras a fúria que o peito te abrasa. Faze conforme o desejas, não seja esta rixa motivo de originar-se entre nós em futuro discórdia insanável. Ora, outra coisa te quero dizer, guarda bem no imo peito, caso me ocorra o desejo, em qualquer ocasião, de algum burgo vir a destruir, habitado por homens que a ti sejam caros, deixa-me agir livremente. Não quero que venhas obstar-me, que esta consinto destruas bem contra o que eu próprio quisera. Entre as cidades que os homens nascidos da terra construíram, sob a luz viva do sol e as estrelas do céu refulgentes, nenhuma tanto prezava como Ilho de muros sagrados, bem como Príamo e o povo do velho monarca lanceiro. Em meus altares jamais sacrifícios condignos faltaram, nem libações, nem perfumes, as honras em suma devidas. Era a magnífica de olhos bovinos, lhe disse em resposta. Era a magnífica de olhos bovinos. Olhos bovinos eram uma característica de beleza para as mulheres. Olhos grandes, né? Um padrão de beleza da época da Grécia arcaica. 3 prediletas cidades meu peito realmente distingue: Argos, Esparta e Micenas, construída com ruas muito amplas. Todas destrói quando odiosas, enfim, para ti se tornarem, que não pretendo a isso opor-me, ou pedir-te sequer que o não faças. Pois se realmente tentasse evitar que destruídas ficassem, nada obteria, pois muito mais que eu és dotado de força. Os meus trabalhos, contudo, não devem ficar infrutuosos. Sou também deusa imortal, e a ascendência que tens também tenho. Filha mais velha de Crono, deidade de mente tortuosa. Ela também é filha do deus Crono, né? Deus do tempo. E, isto é, irmã mais velha de Zeus. Sim, não somente por esse motivo, também por chamar-me tua consorte e imperares em todos os deuses eternos. Ela, além de ser irmã de Zeus, ela é esposa, né? É uma relação incestuosa. Coisas como essa que Platão, no estado ideal dele, no livro A República, que ele condena Homero e Hesíodo. Segundo ele, essas coisas aqui não deveriam ser contadas para crianças, né? Então, poetas como Homero e Hesíodo não caberia no estado ideal de Platão. Reciprocar concessões é, por isso, dever de nós ambos. Cedo-te um pouco, outro pouco me cede, que o exemplo, sem dúvida, hão de os demais imitar. Ora cumpre que Atena despaches para a terrível batalha dos homens aqueus e troianos, porque os troianos, primeiro aos aqueus, exultantes ofendam, com se tornarem pejuros, quebrando a aliança afirmada. Veja, eles vão provocar os troianos para quebrarem o juramento que tinha feito ali um acordo de paz para que a guerra fosse decidida entre Menelau e Paris. Só que Paris é extraído da luta, da refrega com Menelau, e eles vão provocar um troiano para atacar Menelau e quebrar esse acordo de paz. E assim os troianos virarem pejuros, né? Que é de quebrarem o juramento feito. O pai dos homens e deuses de pronto aceitou esse alvite, e para Atena voltado lhe disse as palavras aladas:
Baixa sem perda de tempo as fileiras dos teucros e aquivos, porque os troianos, primeiro aos aqueus exultantes ofendam, em se tornarem pejuros, quebrando a aliança firmada. Essas palavras a Atena ainda mais excitada deixaram. Célere baixa. Célere é rápido, né? Ela desce, célere baixa, ela desce rapidamente, né? Passando por cima dos cumes do Olimpo, tal como estrela cadente que o filho de Crono astucioso manda em sinal para os nautas e os homens no campo da luta, cheia de vivo esplendor, desferindo faúlhas inúmeras. Palas Atena, da mesma maneira, baixou para a terra, em meio ao campo caindo. Tomados de espanto ficaram os picadeiros troianos e aquivos de grevas bem feitas. Uns para os outros palavras aladas. Então pronunciaram: ou vai haver novamente contendas funestas e guerra, ou vai fazer Zeus potente que a paz entre todos impere. Ele que é o árbitro sumo das lutas sangrentas dos homens. Os aqueus todos e os homens troianos desta arte falavam. Palas Atena, entretanto, nas filas dos teucros penetra, sob a figura do forte lanceiro Antenórida, Láudoco, com a intenção de achar Pândaro, Ulício, de formas divinas. Foi encontrar em verdade de pé o notável guerreiro, filho do forte Licaone, junto das filas dos lícios, que com escudos possantes das margens do Esepo o seguiram. Chega-se bem para perto e lhe diz as palavras aladas: Pândaro, herói prudentíssimo, queres ouvir-me um conselho? Atrever-te-ás, porventura, a tirar uma seta ligeira em Menelau, glória excelsas obterás e o favor dos troianos, mas, sobretudo, do príncipe Paris, o divo Alexandre. Dele, em primeiro lugar, obtiveras magníficos brindes, se visse o filho de Atreu, Menelau, de Ares forte discípulo. Só um detalhe nesse verso, e como nos outros desse canto e de todos os cantos da Ilíada, Homero ele usa frequentemente epítetos para as personagens da obra, e esses epítetos não tinham apenas o interesse de passar uma informação, uma característica sobre aquela personagem, mas era também utilizado para memorização. Era um sistema mnemônico, porque a Ilíada, originalmente, ela foi composta numa tradição oral. Não foi inicialmente escrita, né? Foi escrita posteriormente, após compilação desses cantos. E então, para memorizar, eles usavam muito esses epítetos. Se visse o filho de Atreu, Menelau, de Ares forte discípulo. Inúmeras vezes você vai ver Menelau, o Atrida, Menelau de voz forte, Menelau de Ares forte discípulo, quer dizer que Menelau era um grande guerreiro, né? Era um discípulo do deus Ares, o deus da guerra. Então, esses epítetos têm essa função dentro da obra, e por isso eles vão aparecer constantemente, repetidamente. Por tua seta domado, subi para a triste fogueira. Vamos, dispara uma seta no herói Menelau valoroso, e a Febo Apolo, o notável acheiro, nascido na Lícia. Uma hecatombe promete de ovelhas de menos de um ano, quando estiveres de novo nos muros sagrados de Zélia. Veja, a deusa Atena, ela sugere, né, ela provoca Pândaro para realizar o ataque. Ela elogia ele, né, chama de herói prudentíssimo. E ela diz que ele faça uma oração, né, para o deus Apolo, prometendo um sacrifício, né, uma hecatombe de ovelhas de menos de um ano, caso dê certo, né? E hecatombe
apesar de significar 100 bois, né, na verdade, era utilizado nesse sacrifício tanto para boi, cabras, ovelhas, e não necessariamente 100, né? Deve ter sido lá na origem desse sacrifício a matar 100 bois, né? Mas ficou o nome, né? Que hoje, inclusive, nós utilizamos hecatombe quando acontece o termo evoluiu semanticamente, né? E hoje usamos hecatombe quando acontece uma grande quantidade de mortes, né? De pessoas, entre outros significados. E no caso aqui seriam ovelhas com a idade menor de 1 ano, né? Menos de 1 ano de idade. Essas palavras de Atena suadiram o Nécio guerreiro. Aqui vem Homero diz que Pândalo, ele é um guerreiro idiota, né? Quer dizer, ele vai quebrar um acordo, um juramento que para os povos arcaicos era considerado sagrado, né? Houve um sacrifício ali para fazer aquele juramento. E ele, por ter sido escolhido, é porque ele devia ser uma pessoa cognitivamente inferior, uma pessoa, um idiota, né? Um débil. Aí é por isso que Homero chama ele de Nécio Guerreiro, né? Essas palavras de Atenas suadiram o Nécio Guerreiro. Sem mais demora, o arco forte tomou, preparado dos chifres de um servo agreste e impetuoso, por ele apanhado em tocaia, quando o ferira no externo, ao pular de um rochedo para outro. O coração traspassado da pedra caiu, ressupino. 16 palmos haviam os chifres na fronte crescido, os quais, um no outro, com muita perícia, ajustou o torneiro, para depois o lavrar e lhe apor o anel de ouro no lado, o arco com muito cuidado no solo, depois o guerreiro, para entesá-lo. Os consórcios na frente e os escudos puseram, com a intenção de evitar que os valentes aqueus o assaltassem, antes de ser Menelau atingido, o discípulo de Ares. Veja aqui que ele repete novamente, Menelau atingido, o discípulo de Ares. Aí isso ajudava as pessoas a memorizar os versos da Ilíada. Da Odisseia. Tira depois do carcaz, pós o haver destapado uma seta, nova e provida de pena, faltora de dores atrozes. Sem mais demora, esse dado amargoso, na corda ele adapta, e a Febo Apolo, o notável acheiro nascido na Lícia. Uma hecatombe promete de ovelhas de menos de 1 ano, quando de novo se achasse nos muros sagrados de Zélia. Puxa a um só tempo da corda e da parte chanfrada da seta. No peito a corda encostou, no arco a ponta aguçada do ferro. Quando o grande arco adquiriu o feitio de um círculo grande, forte vibrou, zune a corda possante a silvar disparando, a flecha aguda, sedenta de voar para a turba inimiga. Veja que são versos bonitos, né? Essa descrição do tiro com arco e flecha dado por Pândalo, né? Essa descrição dada por Homero. Não se esqueceram de ti, Menelau, os eternos e beatos, deuses mormente, a donzela de Zeus, a imortal prestadora. A donzela de Zeus é Atena, né? Ela vai intervir nesse ataque. Ela provoca o ataque porque ela queria que a guerra voltasse, né? Entre os gregos e os troianos. Mas não quer a morte de Menelau. Que pressurosa de ti pôde a seta desviar aguçada. Frustra-lhe a mira, de fato, tal como procede afetuosa. Mãe afastando uma mosca do filho que dorme tranquilo. E para o ponto a dirige, em que as áureas fivelas do cinto se superpõem, formando desta arte uma dupla couraça. No cinto bem ajustado,
encravou-se-lhe o dardo amargoso, atravessando no impulso em que vinha sua bela textura, bem como a forte couraça, trabalho de fino remate, a própria malha que o rei costumava trazer sobre o corpo, como anteparo por certo eficaz, foi também transpassada, mas a epiderme somente explorada ficou pelo dardo, ainda que o sangue corresse anegrado do corte então feito. Como se dá quando ceva da meônia ou da cária de púrpura tinge o marfim, que vai pôr como enfeite nas campas de um freio, que deixa exposto na sala a acender a cobiça de muitos equitadores. A um rei, entretanto, é que está destinado para adornar-lhe o cavalo e acender o entusiasmo do auriga. Desta maneira, as tuas coxas, ó herói Menelau, se tingiram de vivo sangue, que as pernas desceu, e depois aos maléolos. Treme de susto Agamemnon, rei de infinitos guerreiros, ao ver o sangue de cor anegrada escorrer da ferida. Treme também Menelau, o discípulo de Ares potente, ao perceber, entretanto, que as farpas e o nevo que liga o ferro à vara visíveis estavam, cobrou novo alento. Aqui em seguida nós teremos, que ficará para o próximo vídeo, será uma fala do rei Agamemnon, um discurso dele aqui para o irmão, devido à quebra do juramento aqui, do acordo de paz entre os gregos e os troianos. Eu quero só botar aqui um trecho aqui da Treme de susto Agamemnon, rei de infinitos guerreiros. Nesse verso aqui, que Agamemnon ele é sempre apontado com, ele sempre tem epítetos assim de poderoso, grandioso, né? Rei poderoso, pastor de povos, porque ele era o rei de Micenas, é o período do Império Micênico. A Guerra de Troia é aproximadamente por volta do século XII a.C., e nessa época aqui na Grécia ali ainda estava sobre o domínio do Império Micênico, né? A região mais poderosa da Grécia daquela época ali. Estava bem próximo do colapso dela, né? E Agamemnon, ele é sempre ligado à grandiosidade aqui na obra, apesar de nem sempre ter características positivas.